mais tarde do que estava no programa. Peço desculpa pelo atraso, pelo menos algumas das pessoas que estiveram aqui à espera. Agradeço a presença de todos e em especial às senhoras familiares, filhas do engenheiro Costa Veiga, de quem vamos ouvir falar esta tarde. Para nós, Casa dos Açores, é um prazer ter esta sessão com o Dr. Henriques Mateus, que nos vai falar sobre uma viagem épica, uma viagem aérea, com muitas peripécias, que é pouco conhecida, que foi realizada em 1931. Nessa viagem participou, como já disse, um português, de seu nome Fernando Xavier da Costa Veiga, aviador e engenheiro. Acabou depois desta viagem, a sua vida foi sobretudo dedicada à parte da engenharia. E o Dr. Henriques Mateus, que tomou conhecimento, digamos, desta história e portanto, investigou esta história, começou a investigar esta história já há uns anos atrás, segundo me disse, quando era ainda um jovem jornalista, não seria do Público, penso que do jornal, começou a investigar esta história e conheceu o aviador Costa Veiga. Havia uma diferença razoável de idade entre ele, Henrique Mateus, jornalista, e o aviador Costa Veiga. Mas o Henrique Mateus andou atrás do engenheiro Costa Veiga, pronto, e soube muita coisa sobre essa viagem que ele nos vai transmitir hoje. Eu, antes de dizer algumas coisas sobre o currículo, muito rapidamente, do Dr. Henrique Mateus, quero também saudar muito especialmente o Sr. General Batista Pereira, que nos dá a honra de estar presente nesta sessão. General Batista Pereira, que eu conheço já há muitos anos, mas com quem tenho privado ultimamente mais, que é o Presidente da Assembleia Geral, além de ser piloto aviador, General Piloto Aviador da Força Aérea, é atualmente o Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. E além disso, um dos fundadores de um instituto que se dedica precisamente às coisas da aviação, que é o Instituto Bartolomeu de Gusmão. E, portanto, nos dá a honra e o prazer de estar connosco esta tarde. Muito obrigado, Sr. General. Permite-me que... Sim, com certeza. Peço desculpa, aliás, de não... Eu peço desculpa, eu não tenho a arte nem o engenho do engenheiro Brito Coelho para falar. Eu falo mais com o coração do que com um grande coração técnico. Mas eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui na Casa dos Açores hoje, pela primeira vez. Já cá havia ter muito também. E uma circunstância que hoje está a acontecer. Conhecer familiares de um aviador português que nos tempos que já lá vão foi tão aventuroso como os antigos navegadores portugueses que iam à Terra do Labrador ou a qualquer outro sítio da América e do mundo. Então, a segunda saga dos portugueses foi aérea, realmente. A primeira foi naval, aliás, a primeira foi a constituição aqui do território terrestre, depois foi a naval e depois foi a aérea. Então, acho que há muitas coisas que só se fazem com o sonho. É preciso sonhar e depois ser perseverante para realizar esse sonho. Com quem é que eu estou a falar também, aqui com vários sonhos, como eu aqui nesta primeira fila. E portanto, queria dizer que só o sonho é que é capaz de empolgar os portugueses. O sonho, o coração. Estamos a ver a visita, já agora não estou a fazer política, quer saber lá disso, mas quero, infelizmente. A visita do Presidente Marcelo a São Pedro está exatamente a pôr ao de cima
aquilo que é bom dos portugueses. Os portugueses fazem as neiras como toda a gente. Eu tinha um capelão na Força Aérea que dizia assim, até os santos pecam. Portanto, todos nós pecamos, é normal. E é normal também arrependermos, é normal também querermos ser melhores. Mas eu começava logo a dizer, até os santos cantam, pecam, como quem diz, somos todos iguais. Somos humanos. Luís, muito obrigado. Obrigado. Trago também aqui, resolvi trazer hoje aqui à Casa dos Açores, uma lembrança que me foi oferecida pela a minha mulher, falecida há 12 anos, pela dona Armélia Teves, da família Teves de Ponta Delgada, mulher de Francisco Teves, da fábrica das bolachas e dessas coisas todas, etc, etc. E foi um sinal de um carinho dos 3 anos que lá estivemos. Depois de eu sair de Ponta Delgada, a minha filha ainda ficou lá a acabar o 12º ano na Escola de Domingos Rebelo. E aquelas senhoras todas lá rodearam a minha mulher como se fosse filha dela. Muito obrigado. Obrigado. Sim. Depois o Sr. General Batista Pereira tem muitos anos de Açores, foi comandante da base aérea das Lajes e depois comandante operacional dos Açores. Portanto, tem no seu currículo de vários anos, é um açoriano também do coração. Eu, portanto, ia só dizer brevemente aqui um pouco do currículo do Dr. Henriques Mateus. É uma coisa muito curta, porque o Dr. Henriques Mateus não gosta que nós... não quer que se perca tempo a falar sobre ele propriamente, portanto, disse, escreva, diga qualquer coisa, está lá na contracapa de um dos meus livros, pronto, e eu então vou aqui ler um pouco. O Dr. Lourenço Henriques Mateus entre outras coisas, é um divulgador do passado da aeronáutica portuguesa. É licenciado em Ciências Históricas e possui o curso de Gestão das Artes do Instituto Nacional de Administração. É membro da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea Portuguesa e foi membro da Comissão Executiva do Centenário do Aeroclube de Portugal. É investigador do Arquivo Histórico da Força Aérea e do Museu do Ar. Conferencista convidado por diversas instituições, foi representante de Portugal no 11º Congresso Ibero-Americano de História Aeronáutica e Espacial. Foi colaborador do Jornal Público desde o seu início, portanto foi jornalista do Público durante muitos anos, não sei se ainda, e peço que ainda continue a colaborar. Assim como no Jornal do Fundão e na revista Motores Clássicos. Tem colaborações em vários jornais e revistas nacionais e é também o autor de vários livros, como Na Esteira do Pátria, Histórias por Descobrir, O Avião e o Voo, A Aventura de Voar, Stories That Should Be Told e uma outra obra muito significativa que se chama, em 2 volumes, que se chama Portugal na Aventura de Voar, que traz, é das melhores obras que há sobre tudo o que tem a ver com desde o tempo dos balões da aeroestação até ao princípio da década de 40. Portanto, é pena, já lancei o rap dele, não fazer agora a parte dos anos 40 para cá. Mas é uma obra em 2 volumes, que é uma referência nesta área. E é membro correspondente em Portugal da Academia da História Aeronáutica do Uruguai. Portanto, isto é uma pequena resenha do currículo do Dr. Henriques Mateus. Sobre a sessão 2, deixem-me dizer muito brevemente, em relação aos Açores, como vão ver, é uma tentativa que foi pela Rota dos Açores. Isto prende-se um pouco com a história da aviação nos Açores. Para o ano, deixem-me só dizer isto, e não vou substituir de maneira nenhuma aqui ao nosso distinto orador, mas só para dar um enquadramento. No ano que vem, em 2019, vão celebrar os 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico, no sentido dos Estados Unidos para a Europa, sentido oeste para leste, pelo Albert Reid, no
hidroavião, foi o NC-4, Navy Curtiss 4. Eram 4 aviões para realizar esta primeira travessia aérea do Atlântico. A Marinha Americana dispôs vários navios ao longo do percurso que iam servindo para sinalizar a rota deste conjunto de hidroaviões. Só um deles caiu ali ao pé das Flores, salvaram-se as pessoas, o outro conseguiu ainda entrar a muito custo depois em Ponta Delgada. Pronto. Só um é que cumpriu a missão, e o Albert Reid, então, é conhecido como uma das figuras chave da história da aeronáutica. Esquecemos da restante tripulação, não é? Só falamos do Albert Reid, os outros ninguém sabe os nomes deles, nem sequer. Portanto, o Albert Reid é que era o comandante do aparelho, do NC-4, e para o ano que vem estamos a celebrar os 100 anos. Ele fez uma passagem na Horta, no Porto da Horta. Só um pormenorzinho. A aviação naval portuguesa fez 2 maravilhosas placas em bronze, que foram o Reid, 30 anos depois, veio ali a Belém, à Doca do Bom Sucesso, e foi inaugurado pela Marinha, em conjunto com o Gago Coutinho e com o Reid, já com 30 anos depois em cima. Uma maravilhosa placa que foi transferida quando acabou o Centro de Aviação Naval de Lisboa, em 52, foi transferido para o Montijo. A placa está lá, junto àqueles edifícios de comando. E depois ainda existe uma segunda placa, que está no Museu da Alverca, que faz alusão à travessia, chama-se, assim de cabeça, agradecimento ao Reid que nos aproximou, uma coisa assim. Está giro, aquilo está muito giro. Muito obrigado. Jorge Pereira, que é um entusiasta de tudo o que tem a ver com a aeronáutica. Muito obrigado por essa. Eu não sabia. Portanto, já agora posso só dar uma nota sobre isso. Nós temos também no Faial uma placa que foi oferta pela, se não estou em erro, pela Marinha dos Estados Unidos nos 50 anos, estou a citar de cor, não tenho certeza, mas creio que nos 50 anos da travessia, e temos lá no museu uma maquete que foi oferecida por um faialense agora há pouco tempo, também um Reid, e que ofereceu essa maquete do avião, e está lá a placa da Marinha. Eu não estou a par dos detalhes, mas sei que em particular a Horta e o Faial e os Açores, portanto, estão a pensar em fazer uma homenagem, enfim, com alguma dignidade, no ano que vem, à altura em que se celebra os 100 anos desta primeira travessia aérea do Atlântico Norte. E ligado aos Açores, só para situar esta viagem, que é de 1931, em 1926 há uma viagem em que participa um açoriano, que é a primeira ligação da Europa aos Açores, portanto, no sentido, isto em termos de história da aviação, conta o sentido em que é feita a viagem, porque no sentido da Europa para os Açores, ou seja, no sentido leste-oeste, ainda não tinha sido feita essa ligação, e em 1926 é feita a ligação pelo Neves Moreira, miquelense, e o outro aviador era João Moreira de Campos. Os 2 aviadores da aviação naval que fazem a ligação aqui de Lisboa aos Açores, em 1926. Em 1927, lembram-se, também é muito conhecida a viagem do Lindbergh, a primeira travessia a solo do Atlântico Norte dos Estados Unidos para Paris, né, no Spirit of St. Louis, 1927. E esta viagem que vamos ouvir falar é de 1931, e eu confesso, não me recordo, no momento não consigo recordar, se podemos associar algum nome à primeira travessia aérea do Atlântico Norte, mas no sentido da Europa para os Estados Unidos. Confesso que, porque era mais fácil pela meteorologia, sempre num sentido. Ao contrário, sempre foi muito mais difícil. E ainda hoje, embora seja a outro nível de altitude, ainda hoje, quando nós vamos para os Estados Unidos,
demoramos, primeiro que cheguemos lá, não é? Apesar de formarmos uma altitude enorme, não é? Contrariando o movimento da Terra, demoramos muito, para aí mais 2 ou 3 horas do que no regresso. Depois, quando regressamos, aquilo parece que é um instantinho para chegarmos aqui a Lisboa. Para lá é muito mais difícil, não é? É interessante porque essa é a travessia do Atlântico Norte. Os brasileiros também tentaram ao contrário, do Gago Coutinho, com um hidroavião duplo, casco duplo, italiano. Mas também só chegaram ali a salvo erro a Cabo Verde. Certo. E eu peço imensa desculpa estar a roubar tempo. Pronto, isto foi para situar um bocadinho, mas aqui o Dr. Henriques Mateus é que é o especialista e vai-nos cativar com certeza a todos com a exposição dele sobre esta viagem de 1931. Muito obrigado pela atenção e passo aqui a palavra ao nosso orador. Muito obrigado, Sr. Coronel. Agradeço o seu convite para estar nesta casa, agradeço o convite aqui do nosso general também para vermos a apresentação, se calhar podíamos ter um pouco de lado, não? Sim. Não, deixa. Eu vou fazer assim, está aqui na frente, muito à frente. É uma coisa físico. Bom, agradeço ao nosso coronel Brito Coelho de ter-nos deixado vir aqui a esta casa dos Açores a falar desta viagem. Agradeço ao nosso general Batista Pereira o facto de ter vindo compartilhar este momento connosco também. Agradeço às ilustres filhas do meu amigo Costa Veiga de estarem presentes. Não puderam estar da outra vez na casa, enfim, no Instituto, mas estão agora aqui. E agradeço a todos os que tiveram a mobilidade de vir aqui hoje e aos próprios membros da Casa dos Açores que hoje estão aqui a ajudar-nos. Falar desta viagem, para mim, é recuar a um tempo onde eu era muito novo. Eu tinha acabado de sair da faculdade e acho que tinha aprendido muito pouco na faculdade. E também não tinha vontade de ir para o professor do liceu, que era uma coisa que não tentava nada, e então, durante algum tempo, tomei a opção de dar explicações. Ganhava muito pouco, mas ia todos os dias para a Biblioteca Nacional, entrava ali às 10 da manhã, começava a investigar histórias, ia almoçar a casa. Eu morava na Avenida de Roma naquela altura, ia almoçar a casa e depois voltava às 3 horas e ficava lá até às 7. E nesse espaço de tempo dediquei-me a investigar vários assuntos, entre eles a investigar uma enigmática fotografia, um original que me tinha vindo parar às mãos, e que era esta fotografia. Era esta fotografia deste avião chapado na água e com 3 pessoas em cima, e este avião tinha uma matrícula, está muito bem identificado, o avião ali diz que quer dizer, diz ali que modelo é, está a matrícula, está tudo isto e tem um nome. Pronto, e eu comecei a andar de volta desta fotografia e às 2x3 descobri que este avião, que era um Junkers, estava escrito, modelo W33B, tem todas as referências ali, e consegui chegar à conclusão que este avião era um dos aviões que tinha tentado a travessia Lisboa-Nova Iorque. E já tinha sido um avião semelhante a este, um modelo anterior a este, mas um avião semelhante, tinha sido o primeiro avião a fazer a viagem Berlim, Estados Unidos, mas via Irlanda, tinha feito via Irlanda. Este avião fez a viagem via Lisboa. Esta viagem de Lisboa, ou da Europa, Lisboa para os Estados Unidos, portanto a ligação de Lisboa para os Estados Unidos era uma ligação que já tinha custado, em 1931, já tinha custado a vida a 19 pilotos. É uma coisa que nós não nos lembramos, não sabemos, mas custou a vida a 19 pilotos, entre os quais tinha custado a vida a 2 suíços em 1929,
que vieram com um avião de rodas, este avião também era de rodas, vieram com um avião que se chamava Jungschweizerland, e esse avião esteve em Portugal com um mecânico e um piloto. Eles eram os 2 pilotos, mas havia um que era especificamente mecânico. E estiveram aqui, estiveram em Alverca, perceberam que a pista de Alverca não tinha distância suficiente para eles descolarem com todo o peso que levavam, peso de combustível, e portanto eles estiveram aqui para a Costa da Caparica. E há fotografias da praia da Costa da Caparica, fotografias de 1929, há várias fotografias em vários jornais, entre eles em Ilustração Portuguesa, onde se vê que eles arrancaram ali da Costa da Caparica e vê-se banhistas ali à volta. E eles arrancaram dali e foram vistos também pela última vez lá numa das ilhas dos Açores e depois nunca mais soube nada deles, portanto desapareceram no mar. 2 anos depois aparece este avião. Eu começo a perguntar quem eram estas pessoas e naquela altura as respostas eram poucas e, portanto, havia umas coisas internacionais e, inclusivamente, um catálogo da Casa Junkers, mas já editado pelos nazis, já com a suástica, falava de um C. e Veiga, mas Veiga com o I longo. Em vez de ser um J, era um I longo. E, portanto, aquilo não parecia nada português, parecia um nome estranhíssimo. Mas falava lá exatamente destas pessoas. Falava de um Willy Rodi, que era um alemão. Falava de um Christian Johansen, que eu mais tarde vim a descobrir que era dinamarquês. E então falava do tal ponto C. Veiga, que era português. Eu continuei por ali, sempre a tentar descobrir notícias, mas não conseguia descobrir grande coisa. E um dia, em conversa com o pai da jornalista, da locutora da rádio televisão, não sei se lembram de uma locutora que se chama, ela ainda é viva, Isabel Volmar. E Isabel Volmar, o pai dela foi jornalista do Diário de Notícias durante muitos anos. E era um daqueles, no tempo em que o Museu do Ar em Alverca tinha assim um grupo de carolas que apanhava e levava-os para lá todas as quintas-feiras, eles almoçavam lá e discutiam coisas sobre aviões. O pai de Isabel Volmar era um deles. E eu lembro-me dele um dia me dizer: tens que vir lá ao museu e tal, vais ter comigo à Praça de Londres e vamos lá ao museu. E foi ele que me falou, e conhecia muito bem esta história, tinha estado presente no momento em que este avião descolou de Alverca, quando era novo, e tinha tido contacto em tempos com o tal aviador português. E ele disse-me: olha, eu sei que ele morava ali para a rua de Dona Estefânia, não me lembro era onde. E pronto, eu com os meus 20 anos, em vez de ir para a Biblioteca Nacional, decidi ir para a rua de Dona Estefânia e bater à porta de casa de todas as porteiras, ver se morava lá um senhor assim, e todas me diziam que não. E pronto, e as coisas andei por ali, e ao fim de uns tempos andava a fazer outras demarches, que era à noite ia para casa e telefonava a todas as pessoas que tinham um nome parecido ou qualquer coisa. Portanto, imaginem a lista telefónica, as chamadas que eu não gastei à minha avó em casa dela, a telefonar para todo o lado. Mas pronto, eu lá consegui encontrar, e então depois consegui através de bater às portas e através de um dos vossos tios, do irmão do vosso pai, o irmão mais novo, acho eu, não era? Mário? Mário, sim. E que um dia me ligou para casa e disse: sim, ele é meu irmão. Fez lá. Pronto, lá me deu a morada, mas não me deu a morada dele, deu-me um telefone da sua irmã Sónia. E eu sei que liguei e que estava na altura no Arquivo Distrital de Lisboa, e portanto lá acabou por me apresentar, e eu depois acabei por ter um certo convívio, um convívio relativamente alargado com o seu pai, que saía, muitas vezes ia para Versailles, onde costumava às vezes almoçar, e depois dava a volta ali pelo Monumental, quando saía de Versailles dava a volta pelo Monumental ao Saldanha e ia-se pôr no galeto, onde ia tomar chá com torradas, e continuava-me a contar a história. Naquela altura ele já tinha um bocadinho de Alzheimer, suponho, e às vezes falhava a história, e então ficava com o dedo a girar assim um bocadinho no ar, mas eu não lhe dizia nada, e depois passado um bocado ele retomava, engrenava outra vez e contava-me a história. Às vezes não era uma pessoa generosa, era uma pessoa que falava muito e era dado, mas
mas não tinha um feitio bom, não era uma pessoa de bom feitio e, portanto, algumas vezes, uma vez particularmente, agarrou-me pelo pulso e disse: você é um indivíduo muito chato. E depois mandou-me lá para onde tinha que mandar, mas não me largava ao pulso. E pronto, eu preparei-me para sair do balcão onde estávamos sentados. E ele disse: onde é que o senhor pensa que vai? Eu digo: não, o senhor já não está para maturar e eu vou-me embora. E ele disse: vá, mas não me largava ao pulso. E depois disse: mas primeiro toma um chá com torradas comigo e depois vai lá para onde quiser. Claro, tomando chá com torradas, ele começou a falar de outras coisas e esqueceu-se de mandar lá para outra banda outra vez. Mas pronto. E então continuámos esta história e ao longo desses tempos foi-me contando a história da sua aventura. Portanto, contou-me a ligação, enfim, com a família do pai, com a casa de Alcobaça, que era de Alcobaça, e portanto que ele tinha toda essa ligação, embora da família do pai eles tivessem uma raiz mais antiga, que era ali da zona de Tábua, Arganil, e que tinha uma zona, quer dizer, tinha uma origem também naquela zona. Depois contou-me que o tempo em que era bastante novo e morava em casa do pai, que o pai morava onde é hoje o Palácio do Vinho do Porto, que era a casa do pai dele, de onde ele morou, e contava uma relação com a mãe, e a mãe, a farmácia no Estoril, a farmácia das Arcadas do Estoril, que ainda existe, e portanto toda aquela ligação depois com um mundo de estrangeiros e de gente que morava no Estoril nos anos 30, ou no final dos anos 20. E ele tinha muita vontade já tinha esse espírito da velocidade, de gostar de coisas novas, era um homem perfeitamente do século XX, atirado para a frente, e a partir de determinada altura, quando fez o serviço militar, foi para a Esquadrilha de Aviação República na Amadora. Na Esquadrilha de Aviação República fez um grande amigo, na altura, que foi o Humberto Cruz. O Major Humberto Cruz foi um grande amigo dele, foi instrutor dele lá na Amadora, e ele, a partir do momento em que sai da Esquadrilha de Aviação República, da aviação militar, ele decide ser piloto, de alguma maneira. Então, lá no Estoril, cruza-se com uma pessoa que era muito famosa no Estoril naquela altura, que era o Sr. Torok. O Sr. Torok era professor dos meninos, ensinava às famílias também lá no Estoril a nadar, era professor de ténis e era um homem muito relacionado com toda a alta sociedade lá do Estoril. Esse professor de Torok conhecia o representante da casa Junkers no Estoril, enfim, em Portugal, e é através desse Sr. Torok que ele vai parar a Alemanha para tirar um curso de Engenharia Aeronáutica. O curso de Engenharia Aeronáutica não é a mesma coisa que hoje nós vemos, engenheiro técnico do Instituto Superior Técnico, não. Os cursos daquela altura tinham outras equivalências e, portanto, ele foi para a Alemanha e tirou um curso e fez desenhos e há fotografias dele no estirador e na escola e tudo isso, mas era um curso, enfim, diferente destes que temos agora a ideia do Instituto Superior Técnico, embora, pronto, tinha e sempre aparece referido como engenheiro. E ele vai para a Alemanha e tem tão boas notas, quer dizer, que fica com um Sergut muito bom, que o próprio professor o Junkers mandou devolver o dinheiro da inscrição e, portanto, ele foi bolseiro nessa altura. Então, ele, nesta altura em que está na Alemanha, só tem 21 anos. E nesta altura aparece este avião, que era um avião que era de um norte-americano, que era o Levine, um piloto norte-americano que tencionava fazer esta viagem, ou seja, tencionava fazer uma viagem da Europa para os Estados Unidos via o sul da Europa. Portanto, só que este Levine, ficou falido com a crise da Bolsa, o crash da Bolsa de 1929, ficou sem dinheiro. O avião estava em adaptação e reparação na Alemanha e pronto, e ficou lá com despesas por pagar, ninguém sabia o que ia suceder ao avião e em determinada altura há a possibilidade de se comprar o avião. E o avião foi vendido e na altura a parte, eu sei que a parte que
que Costa Veiga pagou, o pai de Costa Veiga pagou essa parte, que era uma parte que seria a herança dele, enfim, foram 600 contos. Portanto, estamos a falar, nessa altura, aparece no diário aqueles jornais do tempo, Diário de Notícias, ou no Século, não sei o quê, uma casa no Monte Estoril com 19 assoalhadas à venda por 250 contos. Portanto, a pessoa já começa a ver que seriam 600 contos naquela altura. Bom, o avião é preparado lá, ele próprio, Costa Veiga, trabalhou na preparação deste avião e juntou-se, quer dizer, com um rico herdeiro, um rapaz que tinha herdado uns netos, um pouco mais velho que Costa Veiga. Costa Veiga tinha 21 anos e ele conhece um outro alemão lá, que era o Willer-Rode, com 23, que vai cobrir a outra parte do avião. Acontece que eles não tinham experiência de voo, tinham muitíssimo poucas horas de voo, eram quase bebês, não é? E eles precisavam de alguém com experiência. Primeiro vão tentar um instrutor da Casa Junkers, um piloto de ensaio que estava lá, mas piloto esse que rapidamente não quis fazer a viagem, desinteressou-se. Então eles foram buscar um dinamarquês que já tinha trabalhado para a Deutsche Lufthansa e que tinha tido vários acidentes, mas era um piloto muito experiente que já em 1920 e muito poucos, 25 ou 26, tinha feito um raio muito grande, que era um raio de Berlim-Pequim. Portanto, tinha feito um raio enorme. E eles vão buscar este Willer-Rode, que era um homem, que era o que Costa Veiga dizia que era um piloto intuitivo, um homem que sabia, conhecia os aviões, enfim, na ponta dos dedos, era sensitivo, tudo aquilo era experiência. E é com ele que eles se vão juntar e a partir de certa altura decidem vir para Portugal e, portanto, saem da Alemanha, vão de Dessau para Tempelhof, para Berlim, depois de Berlim vêm aos Pinotes por aí fora, até chegarem a Lisboa e ele contou-me até que em determinada altura, já antes dos Pirineus, eles voavam a uma altura relativamente baixa, antes dos Pirineus começa a chover muito. E aquilo era uma chatice, estavam a atravessar já, a aproximarem-se dos Pirineus, mas ainda em território francês, só chovia. E eles já iam chateados com tanta chuva que vêem um campo verde lá embaixo, decidem pôr o avião no chão e vão para baixo da asa do avião fumar umas cigarradas e dormir um bocado. Então era uma chatice. Então era assim naquele tempo que essas coisas se faziam. Depois arrancaram e vieram para Lisboa. Quando vieram para Lisboa, são conhecidos, quer dizer, a viagem é logo noticiada, que vão tentar, e eles pôsem o avião em Alverca. E a esta altura, pronto, isto é uma fotografia tirada um pouco antes da largada do avião, mas nessa altura que eles vêm para Lisboa, começam os jornais a falar das coisas e tal, portanto eles vêm logo ali em junho, julho, e começam a tentar preparar a viagem e foram entrevistados, fizeram muitas entrevistas, portanto os jornais nessa altura estão cheios de notícias, e estava tudo pronto para eles saírem em agosto. Só que em agosto há uma tentativa uma tentativa falhada de golpe de Estado. Portanto, 31 já é depois de 28 de maio de 1926. Portanto, há uma tentativa falhada de golpe de Estado, tentativa essa que é conhecida pela revolta dos aviadores de Alverca, que foi comandada por Sarmento Beiros, essa tentativa. E, portanto, houve Sarmento Beiros, inclusivamente, que saiu de Alverca, não conseguiu nunca a adesão dos aviadores militares aqui da Amadora, quer dizer, não conseguiu a adesão dos quartéis que circulavam a capital, e, portanto, aquilo, ao fim do dia, já era um golpe de Estado falhado, com a agravante de que Sarmento Beiros tinha ido ali para a margem sul e era suposto ter bombardeado uma instalação militar que havia ali, mas foi largar, quer dizer, aquilo era um feriado, portanto, era 15 de agosto, e ele vai largar a bomba sobre um terreiro ali em Almada, onde estavam lá umas crianças, meninos, a brincar com papagaios de papel, e fez uma mortandade ali daquele lado, matou 15 meninos ou 15 pessoas daquele lado, e portanto aquilo ficou durante uns dias, ninguém podia descolar, ninguém podia fazer nada, eles não tinham acesso ao avião que estava em Alverca, e portanto acabam por arrancar já só em setembro, inícios de setembro, ou seja, quando o tempo já não era propício para eles irem. Isto são várias das notícias que se encontram, enfim,
algumas destas é do que vai fazer o voo, outras do que já fez, mas isto é só para terem uma ideia do muito que se falou disso nessa altura. Aqui temos daquele lado o Willy Rodi, ou no outro extremo, no meio o Christian Johansen, e aqui está o Abílio Costa Veiga. Este passe-montanha e este blusão estão hoje lá na vitrine dedicada a Costa Veiga, na vitrine que está no Museu do Ar em Sintra, no novo Museu do Ar em Sintra, porque foram coisas que ele foi lá, ainda fez uma visita ao museu, foi ver as poucas coisas que havia lá dele, e naquela altura deu esta camisola de lã e este gorro que ele levou e que teve vestido durante toda a travessia. Esta viagem em si não é uma viagem, quer dizer, é uma viagem que foi muito difícil, mas tornou-se famosa por uma coisa. É porque eles saem de Alverca, eles arrancam de Alverca às 10 da manhã, num dia de setembro, portanto arrancam de Alverca às 10 da manhã, passam às 4 da tarde, são vistos a passar a última das ilhas dos Açores. Portanto, até aos Açores a meteorologia estava toda muito estudada por um meteorologista de apelido Morna, que era um meteorologista da Armada, e que lhes tinha dado os elementos todos para até aos Açores eles saberem aquilo com que podiam contar. Este avião, que era um avião que não era de casco, era um avião de chapa ondulada e era um avião de rodas, era um monomotor ainda por cima, e eles tinham a certeza de que iam chegar aos Estados Unidos, ou pelo menos, como não eram loucos, acreditavam mesmo que iam chegar lá. O avião era um avião que funcionava com benzol líquido, e portanto era um avião que tinha algumas limitações, porque o benzol congelava a partir de uma temperatura relativamente alta, portanto a menos de 2 graus o benzol começava a ficar a entupir os tubos, e portanto eles a partir dali tinham que estar sempre quer dizer, tinham que respeitar essas condições. O professor Hugo Junkers, quando lhes preparou este avião, disse-lhes a eles que lhes garantia 24 horas de flutuabilidade caso o avião tivesse que amarar, mas garantia-lhes essa flutuabilidade caso eles cumprissem as disposições que ele indicava. Portanto, seria fechar uma série de torneirinhas que o avião tinha, seria não deixar o avião capotar, portanto eles teriam que puxar o nariz do avião bastante para cima, para aquilo cair de chapa nas ondas, que era o que eles chamavam em alemão Pfannkuchen-Landung, ou uma aterragem de pão de log. Foi o que eles fizeram. Como eu disse, eles passam a última ilha dos Açores às 4 da tarde, entram pela noite fora, e já de noite cerrada, Costa Veiga disse-me que acordou com um barulho enorme, não é? E eles voavam no meio, portanto, voavam a cerca de 2.000 metros e no meio de uma trovoada intensíssima e com a chuva a bater com imensa força na chapa do avião. Prosseguem e ele volta a adormecer, e quando acorda outra vez com um outro barulho, mas um barulho estranhíssimo que vinha lá da parte da frente do motor. Ele vai até à cabine, porque eles rendiam-se de vez em quando. O único que nunca foi rendido foi o Christian Johansen, que se manteve sempre aos comandos do avião, porque era o comandante. O Willy Rodi e o Costa Veiga rendiam-se. E, portanto, durante essa fase noturna, o Costa Veiga, quando acorda, vai lá à frente e vê um fogacho a sair da tampa do motor. Um fogacho, uma chama, não é? E ele pergunta ao Willy Rodi o que é que se passa, não, ao Johansen o que é que se passa, e ele aponta lá para a frente e tinha uma vela do motor que tinha-se pulverizado, e pronto, ele para obviar isso, optou por desligar-nos os magnetos do avião. A chama apagou-se, mas o avião ficou com uma velocidade muito mais baixa e portanto, eles tiveram que perder a altura onde estavam, vir um bocadinho mais para baixo, e isso foi-lhes atrasando cada vez mais a viagem. E tanto que eles estavam a voar, teoricamente, a 120 km a hora, portanto, a velocidades baixas, mas estavam com um vento contra de 50. E, portanto, tudo aquilo ainda lhes atrasava mais. A viagem prossegue e eles, que não dominavam o sextante, portanto, o que eles dominavam, eles tinham 4 bússolas retificadas a bordo e guiavam-se por essas bússolas.
e prosseguiram sempre, mantiveram sempre a altura, tentaram aguentar o avião, mas a partir de certo momento começam a ter problemas de combustível. E problemas de combustível já tão grandes que eles, quando passam, eles julgam, pela posição deles, julgam que já estão relativamente perto da costa americana, mas nunca mais veem terra chegar. E, portanto, ele diz que viam a nuvem por junto, estava sempre é depois daquela nuvem, depois daquela, e às vezes parecia que já era terra e depois continuavam e nunca aparecia a terra. E em determinada altura o que sucede é que eles veem um navio e pensam em amarar junto ao navio e acabar tudo ali e pronto, e salvarem-se, mas não, dizem vamos seguir. E entretanto prosseguem e ao fim do dia, quando acham que já estão muito perto da costa americana, mas não veem a costa, Costa Veiga diz que em determinada altura ouviu-se o silêncio, ou seja, o avião calou-se, acabou-se o combustível e eles estavam a 2.000 metros, vieram parar cá abaixo e pronto, vieram numa posição, o avião vai assim aos patamares e às 2 por 3, quando já estão muito junto à água, o comandante disse para Costa Veiga ir para o lugar do observador, que era no lugar de trás do aparelho, e eles tentam aguentar o avião e o avião, ele aponta a uma onda e puxa o nariz do avião para cima, com a parte da barriga do avião roça a outra onda e vai cair de chapa no mar, e essa pancada que foi violentíssima projetou o Costa Veiga, que estava na parte de trás do avião, projeta ao longo do aparelho e ele vai bater com um joelho com imensa força numa lata de combustível vazia que estava lá no chão e magoou-se muito, mas pronto, na altura não pensou mais nisso e o avião caiu de chapa e sobreviveram. Portanto, eles ficaram parados ali no mar, mas estavam a 100 milhas da costa americana. Esta fotografia dele diz Serviços Aéreos Portugueses, portanto isto é em Alverca, naqueles dias que antecederam o golpe de Estado, quando eles estavam ainda, a tentativa do golpe de Estado, quando ainda estavam a preparar o avião para sair. Portanto, tem Johansson, Vidirode e Costa Veiga. Isto é uma fotografia, a única fotografia que eu conheço do interior do avião, só para se ver, vê-se muito mal, mas isto aqui é tudo cheio de combustível, portanto estas partes do lado que tinham sido largadas para depósitos, aproveitadas para depósitos, e lá ao fundo é que era a cabine. E aqui tinha uma janelinha lá em cima também de observação. Este é o avião no momento em que está a ser abastecido lá em Alverca, portanto está tudo em movimento e isto é no dia anterior à descolagem. Esta é a irmã e a mãe de Costa Veiga, com ele no meio, e isto é o momento em que o avião está a sair, não da pista de Alverca, porque este avião também não tinha, era um avião grande, era um avião pesado, e não tinha espaço em Alverca para descolar. Então o que eles fizeram foram levar um avião para os terrenos da Companhia das Lesírias, que fica em frente à Alverca, do outro lado do Tejo, onde havia uma planície muito grande, e foi dali que eles arrancaram. Isto é o momento em que o avião é batizado. Portanto, é a irmã de Costa Veiga que está a partir ali no cubo do hélice a garrafa de champanhe. Este avião chamava-se ESA. ESA, que é uma coisa que as pessoas diziam, ESA, porque, bom, na altura os jornais especularam muito que seriam várias coisas, entre eles até que seriam as iniciais das namoradas de cada um dos aviadores. O que era muito difícil, porque o Vidirode já era casado e com filhos, portanto era para namoradas, a mulher não ia gostar muito. Mas pronto, eram as ideias que tinham. E nunca encontrei resposta a isto em lado nenhum. Porque é que se chamava ESA? E um dia, em conversa com o aviador Costa Veiga, ele explicou-me que a ESA queria dizer Espírito Santo Agostinho, que era o seu santo mentor, não é? Só que ele diz que nunca revelou isso porque o Lindbergh tinha feito um voo no Spirit of St. Louis e depois estarem a dizer, lá está a copiar e não sei o quê. Que nem sequer era cópia, porque o espírito de São Luís é o espírito empreendedor dos empresários de São Luís que deram a viagem, quer dizer, que pagaram a viagem ao Lindbergh. E este espírito de Santo Agostinho era mesmo porque Costa Veiga era um homem que gostava de leituras de santos e gostava de aproveitar um certo mundo esotérico. Aliás, tinha muitos livros
lá, pelo menos lá em casa dele, tinha muitos livros De de espírito. espiritismo, não é? E falava também na ligação que tinha com a mãe também tinha, pronto, a mãe dele também tinha. Eu ouvi muitas histórias dessas. Algumas, nem todas eram agradáveis, algumas eram bem compridas. Mas pronto, mas esta história de explicar o aparecer ali Eza, que era o espírito de Santo Agostinho, é uma coisa engraçada. E o facto de ele nunca o ter revelado isso foi exatamente porque pronto, dizia, os portugueses depois têm de tomar língua e depois vão dizer, estão a tentar copiar o Lindbergh, e não era nada o caso disso. Isto aqui é momentos antes da descolagem, portanto, quando Costa Veiga se despede da mãe. Costa Veiga que tinha uma grande ligação com a mãe, de amizade e de admiração, portanto, sempre era neste momento é a mãe que estão-se a despedir, portanto, segundos antes de entrar para o avião. Este é o momento em que o avião é posto em marcha. Como se pode ver, a parte de trás deste avião tem umas rodas enormes, rodas estas que quando o avião arrancava ficavam em terra, aquelas rodas ficavam no chão, as rodas da frente é que seguiam, as de trás ficavam no chão. E portanto isto é momentos, o momento em que o avião é posto a trabalhar, e aqui é o momento em que o avião passa lá na Companhia dos Lusíadas, já sem as rodas, pronto para descolar. Portanto, eles depois descolam de Alverca, quem vai aos comandos é o Johansen e o Vidi Rodi, e Costa Veiga foi metido no lugar do observador, que é mais ou menos onde está aquela janelinha ali atrás. Mas Costa Veiga disse-me que foi feito aquilo porque o Vidi Rodi era uma pessoa que também tinha um feitio muito especial e era bom porque queria ser fotografado, assim, dava bonito, ficava bonito nas fotografias, mas ele disse que mal o avião passou, ganhou altura, trocaram logo de posição. E, portanto, ele quando passa sobre Lisboa e sobre o Bugio, portanto, já ele ia aos comandos, onde teve durante muito tempo aos comandos. Eles iam com tanta confiança que iam chegar a Alverca, iam chegar aos Estados Unidos em poucas horas, que levaram muito poucos mantimentos, levaram alguma água, levaram chocolates e embarcou quase... Alguém lhe levou um saco com maçãs vindas de Alcobaça, e ele embarcou aquilo quase a contragosto, só porque não quis estar a discutir com a pessoa, portanto, diz que lá meteu as maçãs de Alcobaça lá dentro do avião, e, portanto, e depois ao longo da viagem, através daquela janela, ele diz que se divertiu ao tirar as maçãs pela janela porque gostava de as ver rodopiar no ar. E, portanto, foi gastando as maçãs assim ao longo da viagem. Entretanto, a viagem prossegue. Isto é uma fotografia tirada, mas no avião já quando passou sobre Lisboa. Portanto, é uma fotografia tirada do Terreiro do Paço. E isto aqui é o fim que o avião tem. Portanto, ao fim das tantas horas, o avião vai cair no mar. E quando caiu no mar, o grande espanto desta viagem é que o avião cai no mar e eles sobreviveram 8 dias em cima deste destroço. Sem as maçãs. E só sobrou uma maçã. A Costa Veiga disse que quando eles caíram no mar, que rapidamente eles tinham umas bolachas de água e sal que rapidamente se desfizeram na água. Não se pôde fazer nada, desfizeram-se. E o que sobrou foi uns chocolates, uns Toblerones que eles tinham levado, uns chocolates grandes, Toblerone, e sobrou uma maçã. E Costa Veiga deu a maçã como prémio ao Christian Johansen, porque tinha salvo o avião e o avião não se tinha desfeito todo lá naquele momento. E este avião, que era um avião de rodas, sobrevive nesta posição porque eles fecharam tudo, como tinha dito o professor Hugo Juncas, mas também por um motivo. É porque o avião que estava cheio de depósitos, quer dizer, os depósitos vão funcionar como flutuadores, a partir do momento que estava tudo fechado. E as rodas lá à frente vão funcionar mais ou menos como o patilhão de um veleiro. Portanto, aquilo equilibra. Poucos minutos depois de estarem dentro da água, as pontas das asas desapareceram. Ou seja, o que está para lá dos depósitos, o que sobreviveu é a zona dos depósitos. Portanto, a chapa que estava livre, que não estava ocupada pelos depósitos, começou a vergar com as ondas e foi-se partindo e foi desaparecendo. E eles, em determinada altura, viraram o leme desta posição porque aquela asa estava a ser mais atacada que esta, e então viraram o leme para que
a posição do avião não atacasse tanto aquela asa. Bom, eles ao fim de um dia pensam que vão ser salvos. Ao fim do segundo, ao fim do terceiro, vão passando os dias, não é? E portanto ao fim do quinto dia é que vêm passar um navio ao longe. Vêm passar um navio e Costa Veiga disse-me que viu as luzes do navio, ouviu as vozes das pessoas que passaram no navio. Fartaram-se de gritar, e entretanto o navio passou por eles, depois o motor foi ficando cada vez mais murcho e desapareceu. E ele diz que naquele final do dia perderam toda a esperança já de virem a ser salvos e ficaram sentados em cima do avião a dizer são cegos. Pronto, só diziam isso em alemão e não falaram mais com os outros. Entretanto, Costa Veiga se tinha ferido no joelho, com o contacto com o sal, com o mar, com os óleos do avião, com aquilo tudo. A ferida do joelho foi infectando e ele começou a ter febre e de tal maneira que passava o tempo já em algum delírio. E disse-me que numa bela ocasião acordou, já depois dessas coisas, acordou e disse aos amigos que uns amigos dele da Nazaré que se tinham metido num veleiro já estavam a ir ali prontos para ir pescar, mas depois descobriu que era um delírio e diz que ainda ficou mais chateado, ficou mais aborrecido e não apeteceu falar com ninguém. E eles o que fizeram, tiraram as tampas do motor, eles não tinham água. A pouca água que tinham limitaram a uns quantos golos por dia e os chocolates dividiram também tudo muito minimamente, muito calculadamente, para sobreviverem. E a partir de certa altura começaram a deixar de ter água. O que eles foi desmanchar um tubo de borracha da bússola giroscópica, desmancharam, foram lá para a frente para o motor e introduziram um tubo no radiador do aparelho e começaram a chupar a água que estava lá dentro, a água do motor. Só que ele diz que às 2 por 3 começa-lhes a suceder uma coisa, o tubo já não chegava à água. E eles chupavam aquilo com força e ouviam a água a barulhar lá dentro do radiador, mas eles já não conseguiam beber água. E ele diz que isso era um suplício de Tântalo, não é? Que é uma pessoa estar a morrer de sede, estar a ouvir a água lá dentro e não conseguir beber a água, não é? Portanto, é uma coisa horrível. Porque eles tinham alguma água ainda dentro de uma garrafinha, mas essa tinham que a poupar o máximo que podiam, que era uma água potável ainda que eles tinham. Depois, à noite também, ele contava-me que à noite, portanto isto já eles estão no Atlântico Norte, já no mês de setembro, e o mês de setembro já andava para a frente, portanto à noite as águas eram agitadas, chovia bastante, porque eles caíram a 100 milhas da costa americana, portanto estão muito perto da costa americana. E o que é que sucede? Ele diz que à noite, se chovia, os tipos iam para cima do avião, sacavam um pano ou um trapo ou qualquer coisa e punham à chuva, se chovia, para aquilo desalinizar um bocado o trapo, deixavam aquilo beber, espremiam e depois deixavam beber outra vez e sorviam o trapo para ter alguma umidade na boca. Se não chovia, à noite fazia muito frio e com a respiração deles dentro da cabine do avião acumulavam-se algumas gotículas de água e então eles passavam a noite literalmente a lamber o avião para aproveitar as gotinhas de água que havia lá para ter alguma umidade. E depois vão sobrevivendo assim, o tempo vai passando, passou-se aquele 5º dia, ou 6º, 7º, quer dizer, e eles já perdem a esperança de ser salvos. E em determinada altura pensaram mesmo em morrer, em matarem-se, em qualquer coisa, menos Costa Veiga. Costa Veiga dizia, e isso está referido até no New York Times, foi onde ele deu essa notícia, e foram os outros que deram, os americanos, o capitão que deu essa notícia, que disse, Costa Veiga disse, quando